Corradini e no Estreitando Laços a gente sempre traz algo relevante para o mundo da mãe e para o mundo da família. Hoje eu vou conversar com a Viviane Costa. A Viviane é mãe de 2 filhos, casada há 17 anos. Ela é mestre profissional em propriedade intelectual e inovação pelo INPI, é graduada em negociação empresarial pela FGV, advogada especializada em design jurídico de negócios, professora universitária, pesquisadora, trabalha com estratégia digital de inovação, criadora do movimento Trampolim, fundadora da Abraesco, criadora do programa Incubadora de Mulheres, empreendedora. E hoje nós vamos falar sobre produtividade, só que produtividade como um novo conceito para mães. E aí, Vivi, o que você pode falar pra gente sobre isso? Se apresenta pra gente um pouquinho também. Então, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade. É muito bom estar aqui, né, com você, Ludmila, com todos os seus participantes aqui do canal Estreitando Laços, né, poder contribuir um pouquinho. E realmente, né, eu vejo o tema produtividade, né, principalmente dentro do meio que eu trabalho, que é o meio profissional, o meio empreendedor, é sempre visto como uma definição técnica, como que eu posso produzir mais no menor tempo possível com maior eficiência, né? E daí derivaram várias técnicas, né? Tem a técnica do Japão, que é o Total Productive Maintenance, tem o Lean Manufacturing, que entra na questão do enxugamento total. E por que eu estou citando isso, né? Porque eu acabei me especializando nisso porque desde muito nova, né? Acho que desde 9 anos de idade eu comecei a trabalhar fazendo várias coisas simultaneamente. Então, repetidamente, as minhas amigas, as minhas colegas, antes mesmo de eu me tornar mãe, já me perguntavam como que você dá conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, assim, o primeiro conceito é que para ser produtivo, a gente não tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente precisa ter foco naquilo que é importante ser realizado. Então, uma ocupação produtiva da nossa mente, né, do nosso mental, porque ninguém dá o que não tem. Na verdade, todos esses conceitos técnicos, né, que são aplicados aí no mundo empresarial, eles não valem necessariamente para a vida humana, né? E a nossa vida, ela é única. Então, por mais que até didaticamente eu utilize muito, né, os termos vida pessoal, vida profissional, vida virtual, vida empresarial, essa divisão ela é apenas didática, né, para fins de estudo, para fins de foco. E a produtividade real é realmente dar foco naquilo que é importante. Então, para o ser humano ser realmente produtivo, e principalmente porque que a gente está falando aqui para mães, né? Porque nós mulheres, né, antes mesmo de sermos mães, nós temos assim quase que culturalmente, né, somos impelidas a produzir mais. A gente acha que precisa ser a tal da síndrome da Mulher Maravilha, né, que a gente ouve aí dizer. E na verdade não, né? Quem disse que tem que ser assim, né? Nós precisamos primeiro aprender a satisfazer as nossas próprias necessidades, porque ninguém dá o que não tem. E aí eu comecei, a partir daí, estudar muito esse tema. Então, assim, desde 2009, quando nasceu meu segundo filho, Luiz Felipe, né? A minha mais velha, como você falou, tem 14 anos hoje, a Luísa. Então, eu vinha num ritmo muito frenético de produtividade numa multinacional que eu trabalhava. E eu já buscava muitas técnicas de otimização do tempo, cheguei a fazer o curso da Tríade do Tempo com Christian Barbosa. Muito bom, muito bom. Eu já li o livro. Isso, e depois maravilhoso, eu indico para todo mundo aí. E para mulheres também o tema dele, sem fazer nenhuma propaganda, mas é que o livro é bom, A Dona do Seu Tempo, Você é a Dona do Seu Tempo, para mulheres. Mas quando é bom a gente faz propaganda mesmo, né? É verdade, esse livro, mas assim, uma indicação porque é uma ajuda realmente para as mulheres. E esse livro realmente foi um divisor de água, sabia, para mim? Ai, que bom. Porque a gente precisa estar, se informando para poder fazer melhor, senão não tem como a gente evoluir como pessoa, como ser humano. Então, nesse movimento Trampolim até, né, que é um dos que eu ajudei a fundar, a gente toda quarta-feira faz a leitura de um livro de produtividade, não necessariamente para mulheres, para nos ajudar nisso. Mas o que eu quero falar nesse primeiro né, qual é o conceito diferente de produtividade para mães?
Será que não está na hora de nós, mulheres, mães, empreendedoras ou não empreendedoras, mas produtivas do mesmo modo, né? Porque todo mundo tem que cuidar da casa, cuidar dos seus afazeres, cuidar da roupa e tudo mais. E porque assim... fazer menos, né? Exatamente. Será que não está na hora de ter um conceito de produtividade fazendo um pouco menos? Né? E porque que, além de eu ser uma estudiosa do tema para fins próprios, eu mesmo caí na armadilha, né, de otimizar tanto. Eu já trabalhava com otimização do aprendizado, trabalhei com jovens para ensino médio, preparação, leitura dinâmica e memorização aplicada. Então, eu fui otimizando tanto que quando eu vi, eu estava realmente no esgotamento. Desumanizada, não? Desumanizada, exatamente. E eu não fui percebendo aquela história do sapo, que ele vai sendo cozido, fervendo, e quando você vê, já foi, né? Então, hoje eu estou num movimento contrário, desenvolvendo um conceito de produtividade um pouquinho diferente, né, do conceito que é aplicado aí no mercado. Inclusive, estou até lendo um livro que se chama Aprender a Descansar. Ele está aqui para mim, está na minha estante aqui. Então, assim, tá na minha lista aqui. É muito interessante que tem um item aqui, né, que eu separei aqui para falar para vocês, que ele diz o seguinte: o amor é a mais poderosa fonte de energia e, portanto, o melhor antídoto contra o cansaço. Então, é um outro paradoxo, que para ser produtivo, você precisa estar bem, precisa estar descansada. E aí a mãe pode falar assim, como? Se eu trabalho, chego em casa, tem que lavar, cozinhar, passar, ver o uniforme, olhar a agenda, arrumar as coisas das crianças, ainda tem que ser mulher, tem que sair com meu marido ou com meu companheiro, né? Tem que cuidar desse lado mulher, o lado da autoestima, isso tudo é verdade. Então, a primeira coisa realmente é buscar se acalmar por dentro. Né? Isso. E esse acalmar por dentro, ele só é possível no momento em que eu penso a produtividade a partir das prioridades. Exatamente. E, Vivi, também acho que a gente pode falar um pouco, porque eu acho que a mulher, a mãe, que ela está 100% do tempo dela dedicada à família, muitas vezes ela se sente como eu não faço nada, né? Eu não tenho nada para fazer, eu não sou importante. Eu acho que é uma coisa que... O que você tem a dizer sobre isso aí? Ela não pode ser produtiva também? Então, isso ela não tem que ser exatamente, produtiva? É uma total inverdade, né? Porque, e justamente isso é um conflito, né, que eu enfrentei também, que é como que você compagina as suas obrigações profissionais com a vida familiar de um modo equilibrado. Muitas vezes eu passei por esse sofrimento dos meus filhos falarem o tempo todo: mãe, mas você só fica no computador, que hora que você vai dar atenção para mim? Em alguns momentos é necessário sim você ter um pico de dedicação um pouco maior. Então a gente não pode ser hipócrita e dizer que isso não acontece, né? Não é porque a gente está buscando o equilíbrio que ele aconteça de um modo instantâneo. Mas só existe uma forma, é integrar e equilibrar a nossa vida, é vivê-la de forma harmônica. Isso, mas eu digo assim, para a mãe que ela não trabalha fora e que ela tem uma visão de que quando que ela está em casa, então ela é uma pessoa que não é importante. Então isso não é uma verdade, né? A mãe que não trabalha fora, ela tem uma importância fundamental na família. Primeiro que não é o fato você que acha que não faz nada. Primeiro que não é o fato de trabalhar fora ou dentro, é o como trabalhar, como que ela vai trabalhar. Porque a mãe pode estar em casa, né, e ter as atividades domésticas para fazer e não colocar aquela palavrinha que eu acabei de ler, que é o amor nas atividades. Porque o amor, ele traz a energia necessária. Então, se a mulher olha aquela atividade, nossa, é uma atividade menor do que se eu estivesse trabalhando fora, e começa a fazer as coisas com má vontade, ela não vai nem, digamos assim, transmitir para os filhos que eles são importantes. Em geral, ela vai precisar primeiro corrigir essa questão de autoestima, porque a mulher que estiver pensando isso, ela provavelmente pode estar com um problema de autoestima baixa. Então, ela entender que ela não tem valor pelo que ela faz, ela tem valor pelo que ela é. Então, a gente está numa sociedade que está invertendo muito os valores, né? Então, parece que se você não demonstra, eu tenho isso, ou eu tenho um título tal, né? Você leu aí uma relação de conquistas profissionais que eu tive. Mas isso não significa nada para minha família. O que eu vou levar da vida como mulher é exatamente o período que eu passei em casa com qualidade, o momento que eu pude dar um sorriso para minha filha, pude brincar um pouco com meu filho. É isso que a gente vai levar. Então, a mãe que está tendo o privilégio de hoje é um privilégio. Poder estar em casa, que ela esteja inteira.
Porque também se ela estiver em casa pensando, não, eu poderia estar trabalhando fora, aí eu não estou sendo produtiva, ela está deixando de aproveitar o privilégio que ela está tendo de exercer essa maternidade em tempo integral, e às vezes não está sendo a mãe que ela poderia ser por não estar organizada mentalmente. Então, primeiro... Não está sendo nem boa mãe, nem boa profissional. Isso, então ela buscar o seguinte, o que está tirando a minha paz interior para eu pensar isso? Né? Porque primeiro, eu sou importante, eu estou aqui, eu estou cuidando da minha casa, eu estou podendo pessoalmente não delegar essa parte primordial da minha vida, essencial da minha vida. Né? E que pode ser mais importante, né, do que você criar seres humanos? Não tem, né? Eu acho que até inclusive foi veiculado recentemente um vídeo na internet, recentemente, bondade minha, né? É um pouquinho antigo, mas agora que a gente está entrando no mês das mães, né? Ele normalmente sempre volta a circular nessa época, que é uma entrevista de emprego onde pedem assim, atributos quase que impossíveis para as candidatas. E no final, o entrevistador ele diz o seguinte, não, essas são atribuições que uma mãe faz todo dia. E aí os candidatos se dão conta, realmente, né, que você não tem folga, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, tem que ser enfermeira, tem que ter aptidões técnicas, tem que ter aptidões de ensino, tem que ter aptidões enfim, são tantas exigências que no final os candidatos dizem, não, eu não quero esse emprego, porque esse emprego só exige, não dá nada, né? E no final ele fala assim, mas esse é o emprego da sua mãe, é o seu emprego. E aí a pessoa se dá conta de que quem está em casa, ela faz muito mais até do que talvez alguém que se dedique só a uma atividade sem essa conciliação. Então, para essas mães que estão nessa situação, a minha dica, você, né, que tá nessa situação aí, que está se sentindo dessa forma, a minha dica assim, não pense isso, né? E eu entendo muito bem porque eu passei por isso, e quando eu tive um período de esgotamento em 2015, né? E aí eu precisei ficar em casa, não por uma opção tão consciente assim, mas isso me ajudou para ver o privilégio que eu estava tendo de retomar a minha vida de uma forma mais equilibrada. E eu estou aproveitando muito bem essa oportunidade. E não há incompatibilidade nessa conciliação, mas se você pode, nesse momento, estar se dedicando à sua vida, à sua família, vamos fazer isso da melhor forma e colocar muito amor nisso, porque realmente é o que vai marcar as gerações, os filhos, para sempre, né? Com certeza. E aí a gente estava falando também, você chegou a dar uma pincelada sobre se é possível manter o equilíbrio de modo integrado, né? A gente estava falando sobre isso, de que a nossa vida, ela não é compartimentalizada, né? Simplesmente uma forma que às vezes a gente encontra de poder estruturar melhor isso no nosso cérebro. Mas que na verdade as coisas acontecem simultaneamente e você não é uma pessoa compartimentalizada, você é um todo. Então o que você tem para dizer pra gente sobre isso? Então, acho que a única forma realmente de viver bem com equilíbrio é viver de forma harmônica, né? Então, assim, a integração, ela é fundamental para o ser humano poder estar em paz. Eu falei até na primeira pergunta que você falou, né? Dessa técnica japonesa, né? Que é o Total Productive Maintenance, né? E na mulher a gente tem muito assim o período de TPM, por exemplo, que é a mesma sigla, só que é a tensão pré-menstrual. Então, a primeira coisa é aceitar a nossa realidade como ela é. Né? Então, assim... A gente vive querendo fugir, né? Exatamente. Isso acaba afligindo muitas mulheres e muitas mães. Uma palavrinha que não deveria existir entre nós, que é a palavra culpa. Né? A culpa já reflete um pouco do nosso orgulho, o amor próprio desvirtuado, porque de alguma maneira a gente começa a se culpar porque a gente acha que deveria ser de uma forma e na verdade está sendo de outra. Então essa aceitação não significa conformismo, significa como que eu posso me tornar um ser humano melhor, ir evoluindo nesse trajeto, né? Não é se acomodar em fazer atividade de qualquer jeito, como eu falei, colocar amor nas coisas do dia a dia, mas também equilibrar um tempo. Então, a produtividade não é a mesma quando, por exemplo, eu estou com um problema de saúde ou quando eu estou num período, para algumas mulheres, né, de TPM, por exemplo, afetam a produtividade. Ou então, está com uma criança pequena também, em casa, né? Exatamente. Então, naquele momento, tem atividade mais importante do que amamentar o seu filho? Não tem. Né? Então, tem mulheres hoje que com essa coisa de produtividade, até um tempo atrás, foi dada como exemplo uma executiva que abriu mão da licença maternidade. Isso não pode ser um exemplo, porque mostra um desequilíbrio completo.
porque naquele momento até fisiológico, biológico, a mulher precisa se restabelecer do parto, né? Precisa produzir os hormônios necessários para continuar uma amamentação saudável. Então, colocar a estética, a aparência, ou o poder, ou outras coisas na frente do ser, já é um desequilíbrio. Então, eu acredito que não há outra forma a não ser de integrar, né? Então, uma contribuição pessoal, porque eu via a seguinte, as mulheres falavam, muito fácil você falar isso, mas você faz muitas coisas. E aí sempre me perguntavam, como que você consegue? Então, uma atitude bem simples, né, que eu tenho iniciado agora o meu dia, eu até batizei isso de 7 minutos para salvar a sua vida. Eu tô tentando. É começar assim, nos primeiros momentos do dia, ao invés de deixar o pensamento começar a vagar e a entrar num ritmo de aceleração muito rápido, é ter um momento de olhar para dentro, né? Olhar para a interioridade, se observar. E aí, eu falo, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Toda meditação que eu vejo na internet é 20 minutos. Então, as mães ainda acham essa coisa meio impossível. Aí eu fiz um teste comigo mesma. Eu falei, como que eu consigo reduzir isso num tempo razoável? 7 minutos, né? Porque de 7 em 7 minutos a gente chega à perfeição, né? O número 7 ele tem uma simbologia da perfeição. Então, assim, nós estamos aqui nessa vida para um programa de aperfeiçoamento. A gente tem que mirar na perfeição, mas temos que ter a consciência de que não seremos perfeitas. Senão é o que faz as mães pirarem, né? Elas começam a imaginar que precisa uma corrida desenfreada por uma perfeição que não vai existir. E aí gera uma ansiedade. E aí isso vai gerando ansiedade, as patologias que eu mesma passei, né? Como eu já falei aqui, que quando eu tive o burnout, foi um pouco disso. Eu queria ser a mãe perfeita, a super mãe. Então, assim, primeiro tirar essa carga desnecessária. A gente não precisa carregar isso com a gente. E aí, nesses 7 minutos, o que eu vejo? O primeiro minuto é acordar, levantar o primeiro toque do despertador. E não é aquele pulo desenfreado, assim, aquela coisa, né, acordei. Não, colocar de repente uma melodia mais suave no despertador, de modo que você possa acordar, abrir os olhos, mas assim, se levantar com vagar, lavar o rosto, ir ao banheiro. E aí, sim, sentar na sala e começar a pensar, nossa, como é que eu tô hoje? Avaliar a situação de realidade do dia. Tô bem, então eu vou começar a imaginar que meu dia vai correr bem. Se ao contrário disso que eu tô falando, você já acordasse, saindo correndo, vestindo a roupa de qualquer jeito, gritando com os filhos para eles irem para a escola, você já deixa o seu dia péssimo. Então é uma atitude que não importa se a mãe trabalha fora, trabalha em casa, trabalha na rua, se a gente conseguir mudar esse primeiro momento ao acordar, já faz uma diferença na produtividade enorme. E aí eu acho uma coisa você começa interessante. a agradecer. Agradecer porque você está vivo. Porque hoje a gente fica vendo muito em moda, a gente conversou um pouquinho sobre isso antes, né? A palavra gratidão. Ela vale quando ela realmente é uma gratidão genuína. Ao invés de eu ficar só vendo o que falta na minha vida, eu começar a agradecer pelo que eu já tenho. Com certeza. Agradecer por quem eu já sou, né? Agradecer pelas coisas boas que a vida já me oferece. Porque assim, a gente é incompleto, naturalmente incompleto. Se eu começar a focar nas coisas que eu não tenho, naturalmente eu vou tender a ser infeliz. Né? Não é como a gente estava falando antes, que não é o comodismo, né? Sim. Que a gente sempre tem que procurar ser melhor. Mas se eu ficar só focando no que eu não tenho, gente, eu não tenho muitas coisas eu não tenho. Eu tenho mais coisas que eu não tenho do que coisas que eu tenho. Exatamente. Né? E como você falou, essa incompletude é a nossa vontade de ser melhor, mas nós somos inteiros. Então, em termos de inteireza, nós já estamos completos. E aí a mãe pode falar o seguinte, nossa, mas 7 minutos todo mundo pode dispor. Então, por exemplo, toda mãe tem pelo menos 1 minuto para ler uma página de livro por dia. Então, isso começou a encorajar e as pessoas estão postando lá no WhatsApp. Então, isso foi um movimento de encorajamento, né? Também como uma iniciativa do Trampolim para ajudar as pessoas. Então, nesses 7 minutos da sua manhã, inicialmente, podem realmente já alterar e mudar essa produtividade, ajudar a integrar. Se você esquecer, mas eu não sei qual é a prioridade, aí você usa a mão, né? A gente tem 5 dedos na nossa mão. Então, eu sempre chamo que uma forma bem tranquila de priorizar a vida primeiro, o dedo maior aqui, né? Ele é a espiritualidade. Então, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade, né? Eu estou falando de a pessoa manter o equilíbrio, manter essa conexão, manter essa harmonia consigo própria. Na alimentação, beber água, se cuidar. E, naturalmente, ela vai estar mais aberta a ouvir os sinais, né, na forma como cada um concebe essa espiritualidade. Pode ser um poder superior, pode ser Deus, no meu caso.
eu denomino de Deus, né? Tenho assim Jesus Cristo como meu poder superior, mas outras pessoas podem ter a natureza, uma mãe que seja ateia, por exemplo, ela contemplar o belo. Então a espiritualidade se desenvolve dessa forma. Depois entender que a vida familiar e o trabalho, elas estão quase aqui juntinhas nos nossos dedos. E depois o lazer, e aí sim a nossa atividade profissional, a nossa responsabilidade social. Porque aí eu estando completa, né, estando com a minha espiritualidade em dia, as minhas 4 dimensões harmoniosas, físico, mental, espiritual, emocional, eu vou ter o que dar. E aí o meu lazer vai ser produtivo, porque senão até o lazer vira competitividade, né? Nesse livrinho que eu tô lendo, que eu mostrei para vocês, achei muito interessante, que a pessoa que quer ser essencialmente produtiva e vive competindo o tempo inteiro, ela não consegue curtir nenhum lazer, porque ela vai fazer um esporte, aquilo vai estressar, porque ela vai buscar sempre ter um desempenho ótimo em tudo. Então, às vezes, a mãe precisa aprender também a relaxar, ter um momento de não fazer nada, ter o tempo realmente, literalmente, de colocar o pé para cima e dormir. E também o lazer, ele não quer dizer que você não esteja fazendo nada, ou quando você está parado, ou contemplando a natureza, o seu cérebro e o seu ser está sempre fazendo alguma coisa. Você nunca está fazendo nada, até mesmo quando a gente acha que está fazendo nada. Não sei se você concorda comigo. Sim, porque é necessário, né, até para o nosso organismo se recuperar do esforço, ter esse momento de ócio, esse momento de descanso, né? E esse descanso ele pode ser produtivo, pode ser um momento de leitura, pode ser uma ida ao teatro, pode ser uma ida ao cinema. A própria atividade física, que eu agora estou implementando na minha vida, né? E até nesses 7 minutos, o último minuto é fazer no mínimo 10 polichinelos e 10 agachamentos. Por quê? Para você ter que movimentar o corpo, isso tem que ser prazeroso. Então, para mim, a atividade física sempre foi uma coisa muito custosa. E agora eu estou implementando isso na minha vida e já estou sentindo alguns benefícios de uma caminhada, por exemplo. Porque você oxigena o cérebro, naquele momento que você está focando nas suas funções vitais, o seu pensamento para de se preocupar, e aí você consegue relaxar. Quando você toma uma chuveirada depois de uma atividade física, já começa a ter um ganho de produtividade incrível, porque você, logo quando você sai do sedentarismo, é complicado, dói tudo, né? Dói a perna, dói o braço, porque você não está habituado. Mas olhando assim, inclusive para o envelhecimento, que a gente tem que se preparar para envelhecer, a gente nota que aqueles idosos que ficam acamados no final da vida, em geral, porque eles foram sedentários. Né? Eu olho assim, a minha mãe, que hoje, né, já está na terceira idade, ela é super ativa, porque ela faz hidroginástica, ela anda, ela sobe escada, ela caminha. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não tem que poupar o nosso corpo, a gente tem que colocar o nosso corpo em atividade. Isso tudo faz parte dessa harmonia da vida. Então, se eu não separar tempo para essas atividades, para se autocuidar, quem vai fazer isso por nós? Quem vai fazer isso pela mamãe? Não vai. Porque a mamãe faz tudo pelo filho, pelo marido, pelo trabalho. E aí a gente sempre escuta aquela frase, né? Você vai embora dessa vida e vai ficar tudo aí. Só que uma coisa é a gente entender isso racionalmente, outra coisa é isso ir para o nosso coração, para o nosso emocional e a gente colocar em prática. E Vivi, eu sei que você está desenvolvendo aí um novo conceito para mãe que é empreendedora. O que você pode falar aí pra gente? Então, Lud, esse conceito, na verdade, é um método, né, que eu comecei a aplicá-lo primeiramente na atividade empresarial, que é o método IGD, que é inovar, gerir e desenvolver. E eu vi que ele é aplicável também à vida pessoal das pessoas, né? E mais especificamente para a mãe, para quem é empreendedora, como que às vezes a gente escuta o seguinte: para tudo que eu quero descer, né? E a gente não pode parar o tempo continua percorrendo. Então, a gente analisa, a partir da nossa própria realidade, o que eu preciso gerir para esse processo de mudança e inovar no meu comportamento, no meu modo de fazer. Porque o que move o mundo não é o que a gente tem a intenção de fazer, mas é como a gente age. Então, até para mulheres, né, que a gente trabalha muito na incubadora de mulheres, a questão de relacionamento, e aí muita gente fala o seguinte: mas eu me confundo porque a pessoa fala uma coisa e faz outra. Então, na dúvida entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz, fica com o que ela faz. Porque o que ela faz é porque é o comportamento real. Então, assim também para a mãe, a gente às vezes sente culpa porque a gente até tem a intenção de fazer, seguir todos os manuais para ser uma mãe perfeita, aí a gente não consegue, aí vem a frustração. Né? E aí esse método eu venho desenvolvendo, né, ele através de diversas empreendedoras e mães e tal, com a contribuição de várias dessas pessoas, porque se a gente consegue inovar a partir do nosso material de realidade,
a gente consegue se situar, né? Tem poder quem age. A gente tem visto essa frase aí em muitos coachings, né? Eu também tenho formação em coaching. E é a pura realidade. Então, eu estou focando... Ou então, é porque tem as mães que são apreendedoras profissionais. Eu lembro que até a minha mãe me acusava muito assim, você é mãe de livro. Então, eu notei que eu cresci muito como ser humano quando eu comecei a conciliar e colocar em prática aquilo que realmente que eu lia e que tinha a ver com a minha realidade. Porque, por exemplo, não adianta você pegar um livro de produtividade americano, ou de uma mãe americana, ou de uma mulher numa outra realidade, querer aplicar aqui no Brasil, dentro de uma situação econômica que a gente vive. Ou até o conceito de empreendedorismo de um outro país, às vezes não se aplica num contexto aqui, porque a gente está em outra realidade. Esse método, ele permite, então, o que está em desenvolvimento? Então, eu dou um olhar para a minha vida naquilo que está em desenvolvimento atualmente, começo a praticar essa gratidão, vejo o que eu preciso gerir melhor, se é a minha atividade doméstica, se é a minha atividade profissional, se é o meu encaminhamento empresarial, e eu começo a inovar a partir disso. Então, tem até um desafio, que acho que você já até participou, que é o desafio Meu Projeto em 9 Dias, que a primeira tarefa é a pessoa listar todos os sonhos que ela tem na vida. E aí a pessoa acha assim, nossa, para criar um projeto eu tenho que ir a partir do meu sonho? Sim, porque o sonho ajuda realmente a gente a retornar para a realidade. Porque eu noto, nossa, eu sonhei isso tudo, já estou com tal idade, será que eu vou conseguir realizar? Ou seja, a não ser que a pessoa se converta, literalmente, ou seja, mude de atitude em relação aos comportamentos atuais, é muito pouco provável que ela vá obter os resultados que ela deseja, ou seja, que o sonho dela seja realizado. Se concretize, né? Então, em concreto, né? Para que a gente obtenha o êxito desse método e tudo mais, ou a aplicação de qualquer outro método de produtividade, é preciso que se conscientize que isso tem que ser aplicado no meu caso concreto e não ficar tentando imitar. Eu posso até admirar uma pessoa que tenha tido um êxito de uma determinada forma, mas não querer ser o outro. Essa aceitação de quem você é e como que eu me torno melhor do que eu fui ontem, não do que o meu colega foi ontem, do que a minha vizinha está sendo. Eu acho que é um fator que vai aumentar muito a produtividade, porque você foca no ser e não na comparação e não no ter. Entendi. E eu acho que se você puder resumir um pouquinho do IGD, para as pessoas que estão aí nos assistindo entenderem então, o método de uma forma mais estruturada. O método IGD ele é aplicado dentro de um programa que se chama Programa de Gestão do Desenvolvimento. Então ele pode servir para gestão do desenvolvimento organizacional, então ele é aplicado a negócios, iniciativas, empresas, instituições e a gestão do desenvolvimento pessoal. E aí é muito aplicado em conjunto com o coaching de vida, que é para desenvolver essa harmonia, né, na vida da mulher ou para homens também, especificamente como aqui a gente está falando para mães, porque ele é aplicado a partir do contexto realístico da pessoa. Então, dentro da situação atual, qual é a situação futura desejada, e a gente vai construir esse mapa, esse caminho, com checklists especializados para que ele possa atingir o resultado desejado. Com uma dica prática, primeiro, se até a mamãe que você deu o exemplo, né, que está se sentindo com baixa autoestima, eu indico assim, pega hoje e agora assim, uma folha de papel e escreve primeiro todas as qualidades que você tem. Porque a gente, querendo ou não, tem uma facilidade de achar defeito, né? Alguns programas dizem que não, que a gente é presunçoso, mas o que eu tenho visto na minha prática profissional é que, em geral, as pessoas pensam ser menos do que elas são capazes de ser. Então, primeira dica, você, mamãe e mulher, com uma primeira atividade aí de auto-coaching, pega uma folha de papel e escreve tudo que você faz de bom na vida, suas realizações, porque isso vai lembrar, vai te empoderar, vai ver o seguinte, a mulher maravilhosa que você é, a mãe maravilhosa que você já é. Depois que você fizer isso, você pega uma outra lista, escreve os sonhos de tudo que você ainda quer fazer na vida antes de morrer. E naturalmente você vai ver que o teu inconsciente já vai trazer para a vida real, nossa, eu preciso fazer isso urgente. E aí você pensa o seguinte, o que desse sonho eu já posso começar hoje, nem é amanhã. O que eu posso começar hoje? Então, por exemplo, no dia dessa gravação, o que eu posso fazer agora? Então, vamos supor, uma das metas que eu tenho é de conciliar minhas atividades profissionais com a minha atividade familiar. Então, hoje eu já estou realizando isso. Eu vou terminar esse vídeo e vou ao cinema agora com a minha família. Vou almoçar na casa da minha sogra. E primeiro vou almoçar, depois vou ao cinema. Então, assim, essa ordem, né? Você viu até que eu falei trocado, mas essa ordem na nossa vida é que vai fazer a diferença. Porque quanto mais você organiza-se mentalmente, coloca isso no papel, utiliza uma agenda, mais produtivo você tende a ser. Parece clichê, porque tem várias pessoas falando sobre isso, mas é tão básico que a gente às vezes tende a não fazer. Não vou fazer isso não.
E acaba que não aproveita os benefícios de fazer primeiro as coisas primeiras. Então, assim, essas são as dicas assim, imediatas. E para aquelas que quiserem, começa com os 7 minutinhos básicos. Levantar, tomar consciência do seu corpo, beber logo água, fazer um movimento com o seu corpo, ler uma página de um livro. Né? E aí, se a pessoa precisar de um roteiro, tem um livro aí que está sendo super vendido, chama Milagre da Manhã. Só que em vez de fazer 1 hora, faz 7 minutos. Você vai ver que já vai mudar muito a sua vida. Esses projetos aí, eles são gratuitos, né? Depois vocês podem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, de outras atividades, né? De modo remunerado, mas esses que eu citei aqui são todos gratuitos, então será um prazer dividir aí com toda a audiência do Estreitando Laços, como uma contribuição aí na nossa parceria. Agradecer muito a Ludmila pela oportunidade. Bom, e para você que é mãe e quer se desenvolver profissionalmente, eu te convido a conhecer o Multimãe, né, que é um programa que abraça toda a família e também gera renda, tá bom? Te convido a conhecer esse programa que tem ajudado a mim e a muitas outras famílias. Beijo, obrigada, até a próxima. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.